muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Já sabe que aqui falamos de saúde. Estima-se que 4 milhões de portugueses sofram de varizes, um número demasiado elevado, tendo em conta que é possível prevenir e travar o avanço das varizes. Vamos então dedicar a primeira parte do nosso programa a falar desta patologia. Antes disso, relembro-lhe que pode participar em direto na segunda parte do nosso programa, após o intervalo. Vou receber na segunda parte o Dr. Tujal Monteiro, é pediatra, e já sabe que conto então com a sua participação. Para participar, para entrar em direto, colocar as suas dúvidas, deve ligar o 22 953 8525. Se preferir, pode enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. Não perca então esta oportunidade de ficar esclarecido aqui na segunda parte do nosso programa, hoje sobre pediatria com o Dr. Tujal Monteiro. As mulheres têm a maior probabilidade de ter varizes. Esta doença afeta 50% das mulheres portuguesas e 30% dos homens. Tenho como meu convidado nesta primeira parte o professor Dr. Sérgio Sampaio, é cirurgião vascular. Muito bem-vindo, Sr. Professor. Obrigado. Muito obrigada por estar connosco aqui no consultório. Sr. Professor, vamos começar por perceber, obviamente, o que é uma varize, o que são as varizes. Muito boa tarde, muito obrigado. Uma varize, ou as varizes, especificamente as varizes dos membros inferiores, são, por definição, veias que se encontram dilatadas, tortuosas e insuficientes. Quando dizemos insuficientes, queremos dizer que essas veias deixam o sangue refluir no sentido de circulação antifisiológico, ou seja, ao contrário do que seria suposto acontecer. Especificando e exemplificando, as veias dos membros inferiores, quando funcionam bem, quando funcionam normalmente, têm por função permitir o retorno do sangue dos pés, das zonas inferiores de volta ao coração e da superfície das zonas mais próximas da pele para a profundidade. Uma varize deixa refluir o sangue, deixa o sangue escapar-se de volta por ação da gravidade, quase sempre em direção às zonas mais inferiores do corpo ou em direção à superfície. Sr. Professor, disse quando acontecem nos membros inferiores, isto quer dizer que as varizes podem ocorrer noutras partes do nosso corpo? Podem, mas são situações clínicas completamente diferentes e não relacionadas. Existem varizes na parede de determinados órgãos, nomeadamente varizes esofágicas, e podem ocorrer, obviamente, veias dilatadas e doentes noutras zonas do corpo. Mas são uma situação clínica completamente independente e diferente. Portanto, vamos nos centrar hoje nas dos membros inferiores, que seguramente são aquelas que mais incomodam os portugueses. Aliás, eu referi 4 milhões de portugueses, estamos a falar de grande parte da nossa população. Sr. Professor, eu sei que antigamente se associava, há bem pouco tempo, associava-se muito as varizes ao esforço físico feito pelas mulheres, também às gravidezes. A verdade é que existem muitas outras causas por trás deste problema. Existem. A grande questão, quando falamos de causa de varizes, é que não é possível dar uma resposta objetiva e credível quando alguém se senta à nossa frente e nos pergunta porquê é que estas varizes apareceram. Isso não é possível, ou quase nunca é possível, perante um caso concreto. Nós sabemos, hoje em dia, que as varizes estão associadas a determinadas características ou a determinados grupos. Aparecem mais nessas pessoas. Podemos falar de grupos de risco? Sim. Nomeadamente, como disse, aparecem mais nas mulheres do que nos homens, aparecem mais nas mulheres que já tiveram filhos, especialmente naquelas que já passaram por diversas gravidezes. Mais do que uma gravidez? Quanto maior o número de gravidezes, maior o risco de desenvolver varizes e, regra geral, maior a gravidade dessas doenças. Porquê, Sr. Professor? Que relação é que existe entre a gravidez e o aparecimento das varizes? Ainda se discute hoje em dia qual é o mecanismo específico que provoca o aparecimento ou o agravamento das varizes existentes durante uma gravidez. Simplificando, basicamente existem dois grandes motivos que se pensa poderem estar relacionados. Um é um mecanismo físico, de pressão. O crescimento do bebê. De pressão, precisamente. O crescimento do bebê e todos os anexos que têm que ocupar volume na bacia durante a gestação coloca pressão sobre as veias pélvicas para onde drenam as veias dos membros inferiores. Portanto, a tal drenagem fisiológica que tem que se dar é muito dificultada por este mecanismo.
Mas para além disso há toda a alteração do ambiente hormonal no corpo da mulher que se vai desenrolando ao longo da gestação. O corpo da mulher vai sendo transformado no sentido de uma maior flexibilidade, de uma maior distensibilidade dos tecidos, obviamente com vista ao parto, para permitir o parto, que de outra maneira seria fisicamente impossível. Claro. Claro que este relaxamento, chamemos-lhe assim entre aspas, acontece não só nas estruturas diretamente envolvidas na gestação e no parto, mas em todos os órgãos que têm músculo liso, nomeadamente na parede das veias dos membros inferiores, que assim dilatam com mais facilidade. Crê-se que este último mecanismo que falamos, os fatores hormonais, serão mais importantes, uma vez, e isto tem o seu interesse, uma vez que a maior parte dos casos de aparecimento de novas varizes durante a gravidez se dá nos 3 primeiros meses da gestação, portanto numa altura em que o útero ainda não aumentou muito peso, o bebê ainda não é muito grande, a placenta também não, e de facto não é a meio da gravidez nem para o fim da gravidez que vão aparecer varizes de novo, na maior parte dos casos acontece numa fase ainda precoce da gravidez, daí se pensar que de facto os fatores hormonais têm uma preponderância muito grande. Fora o grupo grávidas, que outros grupos podem correr maior risco? Acontecem mais, portanto, como eu ia dizer, mais nas mulheres, nas grávidas, mas também mais em caucasianos do que em africanos, mais em pessoas que estão sujeitas a ocupações que os obrigam a longos períodos de pé, especialmente em ambientes quentes por motivos óbvios. Mais uma vez, a pressão hidrostática que é colocada dentro das veias é muito mais intensa e prolongada, e depois aparecem associadas a fatores ainda menos comprovados e um bocadinho mais estranhos, nomeadamente pessoas que cumpram dietas pobres em fibra também parecem estar associadas ao aparecimento de varizes. Mas como vê por estes exemplos, quando falamos de varizes primárias, que são a maior parte das varizes com que nos confrontamos no dia a dia, isto é, varizes que não tiveram um fator desencadeante muito preciso, as varizes dos membros inferiores também podem acontecer como resultado de uma cirurgia que foi feita, de um traumatismo, de uma trombose que aconteceu num determinado período da nossa vida e resultarem diretamente desse evento agudo. Mas isso é raro. É raro depararmos com varizes secundárias a uma determinada causa específica. Na maior parte das vezes são de facto as tais varizes primárias, e tudo o que sabemos é isto, é que as varizes primárias acontecem mais neste tipo de pessoas, e não podemos deixar de fora aqui um fator muito importante, que é a hereditariedade. Acontecem mais em determinadas famílias do que noutras. É muito mais provável uma pessoa com varizes na família, pais, avós, irmãos, vir a desenvolver varizes do que alguém que vem de uma família sem essa história. Nos homens, as causas são as mesmas, tirando o ciclo da gravidez, obviamente. Tudo o que funciona como fator de risco no sexo feminino também é fator de risco no sexo masculino, é verdade. O que é que começa por se sentir? Quais são os primeiros sintomas das varizes? É muito variável e, pegando na sua pergunta, diferenças entre homens e mulheres, a sensibilidade à presença das varizes parece ser diferente entre os dois sexos. As varizes para o mesmo, se é que podemos falar assim, para o mesmo tipo de varize e para a mesma gravidade, há inspeção, quando olhamos para quadros às vezes muito mais impressionantes, temos poucas queixas no sexo masculino quando comparamos com o sexo feminino. Em relação àquilo que se pode notar, a maior parte das pessoas começa por referir sensação de peso nos membros inferiores, as típicas pernas cansadas ao fim do dia, e depois, com o avançar da situação, podem começar a notar-se não só sintomas, isto é, a pessoa pode, para além de se sentir cansada e de notar alguma dificuldade em conseguir descansar convenientemente mesmo durante a noite. Mas provoca dor ou não? É mais desconforto? É uma dor, mas que não é uma dor referida pela maior parte das pessoas como facilmente localizável, mesmo em termos anatómicos, em termos de região. Mais uma dor indefinida, de cansaço geral,
quase sempre referida como uma dor interior dita hemoideira. A pessoa tem dificuldade em se referir e em descrever de uma maneira muito objetiva as dores que sente. É frequente começarem a aparecer de facto noites em que a pessoa, mesmo durante a noite, não consegue um descanso eficaz, não encontra uma posição suficientemente confortável para conseguir repousar com os membros quietos, sem se mexer frequentemente. A tal sensação de pernas inquietas ao fim da noite, ou durante a noite, é frequente. Com o avançar da situação, não é só aquilo que se sente, é aquilo que passa a ser visível também nos membros inferiores. Edema, inchaço, tornozelos demasiados, pernas demasiadas, obviamente mais ao fim do dia, com alguma capacidade de regressão durante a noite. E depois, o próprio aspecto das pernas se vai modificando. Não é só a presença das varizes que são visíveis através da pele, às vezes com alterações de cor, quando as veias se começam a tornar um bocadinho mais volumosas e se forem suficientemente superficiais, vê-se a transparência da pele. Avermelhadas, azuladas, esverdeadas. Às vezes é o próprio volume que as torna salientes, fazendo aquelas saliências às vezes até um bocadinho impressionantes, que se notam irregularidades na superfície da pele. Tudo isto. Avançando um pouco mais, Diga. Não, diga só. avançando um pouco mais, é a própria textura, estrutura e aspecto da pele, independentemente da presença das varizes, que começa a ficar alterada. A pele pode ficar manchada e a sua saúde vai ficando alterada. A pele fica mais fina, mais frágil, brilhante, com um aspecto atrófico, mais aderente às estruturas ósseas e às estruturas profundas, e tudo isto pode culminar já nos estadios mais tardios na ulceração da pele. Úlceras com caráter crónico e com uma dificuldade de cicatrização apreciável. Tudo isto tem um impacto importante na vida dos doentes. Eu sei que é uma das principais causas responsáveis por perdas de dias de trabalho. De que forma é que o seu professor que acompanha estes doentes é que acha que as varizes podem limitar a vida de um doente? É como disse, os próprios sintomas podem se tornar muito limitantes. Se falarmos em pessoas que têm atividades profissionais que as obriguem a longos períodos de pé, e se a pessoa, como lhe digo, é muito difícil, fazendo um exame físico ou objetivando até com um meio complementar diagnóstico, como por exemplo um ecodoppler, é muito difícil fazer uma relação entre aquilo que é objetivável e aquilo que a pessoa está a sentir. É muito variável. Claro. Mas aquelas pessoas mais sensíveis a esta patologia, que sofrem mais, se tiverem uma ocupação profissional que os obriga aos tais longos períodos de pé, nomeadamente em ambientes quentes, como já disse há pouco. Pessoas que trabalham atrás de um balcão, cabeleireiros, barbeiros, cirurgiões, pessoas que são obrigadas a longas horas, de facto, sem poderem repousar. Esta situação pode tornar-se próximo do insuportável. Depois, em estadios mais avançados, é óbvio, não é? Uma pessoa que tenha que passar longos meses a tentar cicatrizar uma úlcera que entretanto apareceu, todo o seu estilo de vida, toda a sua qualidade de vida pode ficar seriamente comprometida, claro. E pode obrigar ao absentismo ao trabalho durante meses a fio. Hoje em dia dispomos de armas para combater tudo isto, Sr. Professor? Certo. Como em tudo, ou como em quase tudo a medicina, não há resultados garantidos. Não é? E não podemos dizer que, pelo facto de começarmos a acompanhar uma pessoa muito precocemente, se o caso for de facto muito mau, mesmo com um esforço grande por parte da pessoa e dos médicos envolvidos, é possível que ainda assim a doença vá evoluindo e que seja difícil de controlar. Mas de facto, o que não é nunca de aconselhar é ignorar as varizes. Não é algo de modo algum que seja sensato fazer de conta que é uma situação um pouco importante ou que não tem um caráter evolutivo. Mas que acontece? Acontece, e isto encadeia um bocadinho com aquilo que lhe disse no início. A sensibilidade
esta situação é muito variável. E há pessoas que no início, de facto, pouco sentem, ou toleram bastante bem. Se para essas pessoas, nomeadamente em termos estéticos, a presença das varizes não for algo que lhes motive a procura de um médico ou a necessidade da Acha que a resolução da questão situação... estética é mais forte, tem mais peso, nas mulheres, nomeadamente, à procura do médico? Tem? Com certeza que sim, por motivos óbvios, não é? A maior parte das mulheres acaba por procurar um médico, se calhar um bocadinho mais cedo, também por isso. Mas, como lhe dizia, a ideia é essa, é nunca ignorar, não é? E tentar, quando muitas vezes me perguntam qual é o principal motivo, acha que devo tratar isto, já, não, isto é importante. O principal motivo é, sem qualquer alarmismo, perceber que, existindo a doença venosa, quando existe, quando atinge alguém, tem quase sempre um caráter evolutivo. Não vai ficar igual ao longo da vida. O agravamento vai dar-se. Em algumas pessoas esse agravamento dá-se mais depressa, noutras bastante mais devagar. Há pessoas que, por muito cuidado que tenham, felizmente nunca atingem os estadios mais avançados, e há outras que, esforçando-se muito, mesmo assim, a doença vai evoluindo para situações mais sérias. Mas há sempre benefício se tentar controlar, e quanto mais cedo, melhor. Claro. E pelo que é que passam os tratamentos das varizes, Sr. Professor? Depende muito da situação, depende muito daquilo que encontrarmos. E eu pessoalmente defendo, acredito que, agora focando-me um bocadinho nas varizes propriamente ditas, naquilo que é tecnicamente designado como varizes tronculares, são varizes mais volumosas, já atingindo veias de uma determinada importância, acredito francamente que não podemos falar de um método muito mais eficaz do que o outro. Quando me perguntam qual é o método que prefere, qual é o método que acha que está aconselhado, respondo muito dentro desta linha. Depende imenso. Depende imenso da pessoa que está à nossa frente, das expectativas que tem, nomeadamente da necessidade que tem de voltar ao trabalho, à sua vida normal, com bastante urgência, com bastante rapidez. Mas depende sobretudo também do tipo de variz ou de varizes que estão a atingir essa pessoa. Quando digo o tipo de varizes, não é só a extensão nem o volume, mas sim a sua origem hemodinâmica também. Qual é a veia que está insuficiente? Qual é o ponto que está a alimentar todas aquelas varizes? Que características é que aquelas varizes têm em termos de dimensão, de profundidade, de tortuosidade dos trajetos que temos que tratar. E depois, em função disto, temos que escolher o que é mais adaptável. E desde a cirurgia, que costuma ser designada como clássica, e é clássica porque já a praticamos há muitos anos, já é feita há muitos anos, mas que ainda assim continua a ser, em muitos casos, se calhar o método mais adequado. Desde essa cirurgia dita clássica aos métodos de ablação, quer química, quer térmica, há muitas maneiras de lidarmos com este problema. A radiofrequência, Sr. Professor, é o quê? A radiofrequência é um método de ablação endovenosa térmica. O que é que isto quer dizer? Se me permite uma introdução muito rápida. Com certeza. O tratamento deste tipo de varizes tronculares, passa sempre, por qualquer método que acabemos por escolher, passa sempre pela eliminação da veia, da variz, enquanto tal. Aquela veia vai deixar de existir e, portanto, a tal circulação anómala que se estava a dar deixa de acontecer através dela. Podemos consegui-lo por diversos métodos. Um deles é aquecer essa veia a uma temperatura que a destrua, que a reduza a uma estrutura fibrosa no interior do membro, portanto, que a torne virtualmente indetectável na profundidade, de facto inexistente. Essa fonte de calor pode ter fundamentalmente duas. Há também outros métodos, mas estão francamente menos generalizados. Mas fundamentalmente as duas fontes de calor que utilizamos para nesta abordagem são a luz, quando utilizamos fibras ópticas, utilizando laser, ou a radiofrequência. A radiofrequência é uma fonte de energia, ou é um tipo de energia, sendo mais rigoroso, que não é muito diferente da energia que é utilizada para fazer as transmissões de rádio, de FM. É a mesma energia que utilizamos, por exemplo, nos fornos micro-ondas em casa. E entregamos esse tipo de energia utilizando uma antena em forma de catéter que viaja por dentro das veias que queremos tratar. Pode evitar uma cirurgia ou não?
É uma cirurgia. É uma cirurgia? É uma cirurgia, mas é uma cirurgia que em determinadas situações, em determinados quadros e em determinadas pessoas pode tornar-se francamente menos invasiva do que, por exemplo, a tal cirurgia clássica. Sim. Eu pessoalmente gosto bastante da cirurgia efetuada por radiofrequência. Quando o doente tem o perfil adequado, sobretudo quando as varizes do doente têm o perfil adequado, permite-nos tratar uma situação como esta, às vezes só com uma punção na pele, com uma picada na pele, portanto sem necessidade de incisões com bisturi, sem necessidade de suturas, com muito pouca equimose na pele, muito poucos hematomas e portanto com um pós-operatório rápido e francamente confortável. E em ambulatório, obviamente. Sim, mas isso é outro dos pequenos mitos que existe em relação à cirurgia de ambulatório sim, em relação à cirurgia clássica. A clássica também é feita em ambulatório, Sr. Professor? É possível. É possível fazê-la em ambulatório. Eu diria que, mais uma vez, independentemente do método, o que vai, neste caso, determinar se o doente pode ter alta no próprio dia ou não, ou passadas poucas horas, é o próprio doente, o perfil do doente, se tem mais idade, se não tem, se tem outras patologias associadas ou não, e o estilo de varizes que estamos a tratar. É perfeitamente possível tratar em ambulatório varizes, fazer cirurgia de varizes clássica, bisturi, com sutura, perfeitamente possível. E a recuperação, como é que é, Sr. Professor? Porque o Sr. Professor usou a palavra mito. Na sua opinião, ainda existem alguns mitos à volta deste tratamento, desta cirurgia? Existem muitas vezes e somos muitas vezes confrontados com perguntas que nos deixam até um bocadinho perplexos, não é? Nomeadamente em relação ao número de dias que é necessário ficar em repouso. E está bom de ver se nós achamos e se preconizamos cirurgia em ambulatório praticamente com qualquer dos métodos, logo que seja seguro, logo que seja possível, em função do doente. Não está recomendado repouso absoluto, nem sequer durante um dia. A pessoa deve, de facto, retomar a sua atividade o mais próximo do normal, logo que lhe seja confortável. Há métodos que o permitem um bocadinho mais rapidamente e há outros que não, que obrigam a mais alguns dias de algum desconforto. Mas lá está, também neste aspecto não vamos fazer de um método um paraíso, é sempre uma intervenção, a pessoa basicamente é impossível mexermos no nosso corpo em termos de intervenção sem que se note, sem que a pessoa note algum pequeno desconforto, por ligeiro que seja. Não façamos dos métodos mais ou menos invasivos um paraíso, do mesmo modo que não podemos fazer da cirurgia clássica uma tortura, porque está muito longe disso. A cirurgia clássica executada a preceito é algo perfeitamente confortável também, como lhe disse, compatível com cirurgia ambulatório, portanto com o facto de doente ser operado na mesma e poucas horas depois poder ir para casa pelos seus próprios meios. Sr. Professor, para terminar, porque até aliás já nos resta muito pouco tempo, até já passamos da hora, ideal seria prevenir tudo isto e não há programa que eu faça aqui no Porto Canal, não há um consultório em que não falamos de prevenção, porque de facto é uma palavra de ordem. É de facto possível prevenir o aparecimento das varizes? Isso é uma pergunta para a qual é muito difícil dar uma resposta cientificamente perentória. Há uma série de conselhos que se costumam dar tradicionalmente, mas o suporte científico para esse tipo de conselhos é muito pouco sustentado. À exceção de algumas coisas que podemos dizer, mas que se calhar não são tão importantes como isso. Nomeadamente, está bom de ver que se uma dieta pobre em fibras está associada ao aparecimento, devemos esforçar-nos por manter um teor mínimo de fibras na nossa dieta. O peso é muito importante. O excesso de peso, a obesidade está associada, e há pouco não falamos disso, mas está associada ao aparecimento de varizes. Pode ser uma das causas. Sim, sem dúvida. E falamos de obesidade. Não só o aparecimento, mas a recorrência, isto é, aquelas pessoas que já foram operadas às varizes, que até ficaram bem durante algum período, mas que passados alguns anos, às vezes não tão poucos como isso, estão de novo com muitas varizes nos membros inferiores. Portanto, campanha de luta contra a obesidade, porque de facto os números são assustadores em Portugal, não quero mais relembrar que devemos lutar contra ela, levar um estilo de vida saudável. Sem dúvida.
Mancha, professor, o que é que podemos, formas de possível. evitar? Tudo o resto é muito difícil porque implica uma modificação do estilo de vida das pessoas e as pessoas são donas da sua vida, mas só até determinado ponto, não é? Mas, por exemplo, a prática de exercício é, obviamente, É também... direta e indiretamente, sim. A prática de exercício físico permite um controle adequado do peso, portanto, evita a obesidade. Portanto, por aí só pode fazer bem. Depois, exercícios que estimulem ou que solicitem que usem os músculos dos membros inferiores. A simples marcha, por exemplo, obriga à utilização dos músculos das pernas e faz uma ótima expressão plantar, isto é, de facto a almofada que temos debaixo dos nossos pés, que funciona como uma verdadeira esponja repleta de sangue, vai sendo bombeada durante a nossa marcha e isso promove o retorno do sangue através das veias dos membros inferiores. Faz sentido? Faz, mas lá está. Estes são aqueles tipos de conselhos que todos damos, que fisiologicamente fará sentido, mas que cientificamente nunca foram testados, nunca foram postos à prova, para que possamos dizer, se fizer isto, mas vai nunca de será certeza... mau conselho dizer aos nossos espectadores para praticar exercício. Há um conselho importante em termos de prevenção, que isso sim já foi testado várias vezes, que se prende com a utilização de meias de compressão elástica em determinados períodos. É importante, sobretudo, quando sabemos que vamos submeter os membros inferiores a um stress adicional e especialmente importante para o aparecimento de varizes durante a gravidez. Portanto, essas meias devem ser utilizadas, são facilmente adquiridas desde o início da gravidez. Nas farmácias? Sim, a maior parte das farmácias hoje em dia já tem. A escolha da meia deve ser feita mediante uma consulta médica, porque há muitos tipos de meias, diversos graus de compressão. Existem meias que são simplesmente descanso para promoverem o conforto durante a permanência de pé, existem meias bastante mais apertadas, portanto é um assunto que merece a pena discutir com um profissional. Em consultório, não Sim. Aqui no consultório. Sr. Professor Sérgio Sampaio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso consultório. Vamos então fechar esta primeira parte. Daqui a pouco recebo aqui em estúdio o Dr. Tujal Monteiro, é pediatra, já sabe que é nessa altura que conto com a sua participação. Até já.